Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, dá aquela chegada no meu site, onde tem toda a programação de cursos e tem também as minhas fotos. É o vernalha.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Também o meu Instagram, que é o Armando Vernalha Júnior, escrito tudo junto. Também o link na descrição. A pergunta de hoje é, e a Nikon? Há um tempinho atrás, eu fiz aqui um vídeo que chamou Polêmicas Fotográficas e, entre outras coisas, falava de um comunicado que a Nikon tinha soltado para o mercado de que estava mal das pernas, estava com problemas financeiros, ia passar por reestruturação, ia demitir um monte de gente. O link para esse vídeo vai aparecer aqui em cima para quem quiser dar uma olhada. Bom, muita gente na ocasião comentou, perguntaram, poxa, por que a Nikon está nessa situação? Se as câmeras são boas, e de fato as câmeras são boas, as lentes são boas, por que a Nikon está nessa situação afinal de contas? E muitos também perguntaram, que será que vai acontecer com a empresa? Eu mesmo coloquei alguns pontos naquele vídeo. E agora saiu uma nota aí de esclarecimento na Nikon. Eu inclusive vou pôr na descrição do vídeo um link para a matéria em que também comenta isso. E a Nikon está esclarecendo que esse processo de reestruturação deles vai passar por uma mudança de visão de mercado. Então a Nikon vai deixar de se concentrar em algumas áreas, leia-se câmeras compactas, câmeras de ação, como a concorrente deles para a GoPro que eles quiseram lançar, entre outras coisas, e vai focar no mercado de DSLR, de alto desempenho, e também dizem que vão melhorar a atenção deles com o mercado de mirrorless, as câmeras sem espelho. Se a gente parar para pensar, faz um sentido. Quando as pessoas me perguntaram o que a Nikon fez para estar nessa situação, acho que tem um conjunto de fatores bem grandes. Mas lançar câmeras compactas, ele chegou a lançar um modelo recente, tá, gente? Isso aí tem poucos meses. E que a câmera fazia vídeo em 720p, por exemplo. Uma câmera compacta, fotográfica, com o modo de vídeo dela só fazia vídeo a 720p, ou seja, não faz nem Full HD. No mundo em que quase qualquer celular gravar vídeo em Full HD, a Nikon me lança uma câmera compacta que nem Full HD faz. O que dirá 4K, né? Outras coisas foi a entrada no mercado de action cams, as câmeras de ação, câmeras de esportes, como as GoPro, e a Nikon tentou entrar nesse mercado. Você, quando lança um produto, você gastou tempo em design, gastou tempo em engenharia, gastou tempo em logística para distribuição do produto, fabricação, fora todo o dinheiro que você gastou em cada uma dessas etapas para lançar produtos em mercados que ou estão decadentes ou estão superlotados. No caso de câmeras compactas, um mercado completamente decadente, totalmente superado pelos celulares. No caso de câmeras de ação, mercado abarrotado de produtos genéricos de vários países asiáticos que produzem essas câmerazinhas. Então a Nikon gastou tempo e dinheiro com ideias que não tinham muito como dar certo. Também gastou tempo e dinheiro, se a gente for lembrar, em produtos que talvez tenham sido lançados no mercado sem um pouquinho mais de cuidado. Então, quando eles lançaram a D600, uma full frame de entrada, e que teve que ter um recall daquele produto, e um tempinho depois eles tiveram que acelerar o lançamento e a produção da D610 para substituí-la, porque a D600 passou por um recall, porque dava um problema lá de sujar o espelho, o mecanismo de obturador fazia sujeira no espelho, fazia sujeira no CMOS. Então a D750 também passou por um recall com relação ao posicionamento de algo dentro da câmera que fazia uma sombra. Então, quando o fotógrafo trabalhava um certo tipo de flare, de contraluz, ela fazia uma sombra dentro e acabava dando um flare meio esquisito, meio horroroso. Então, a Nikon gastou dinheiro por talvez lançar os produtos com um pouquinho de pressa e acaba sendo forçada a fazer um recall. Há um aspecto que é um pouco mais longo na história, que foi como a Canon retomou o mercado, porque a Nikon tinha liderança de mercado há muitos anos atrás, estamos falando de mais de 40 anos, mas a Canon, quando desenvolveu melhor os seus sistemas de autofoco do que a Nikon, a partir do meio dos anos 80, com o lançamento das linhas EOS, a Canon começa a ganhar o mercado para si e nunca mais vai perder. E aí o que acontece, a gente tem que lembrar,
é que quando você pega uma Nikon pela primeira vez, alguém, sei lá, um aluno meu que não pegou câmera nenhuma e vai na loja pela primeira vez experimentar. O cara pega uma 5D Mark III para olhar como é que é e pega uma D810 para olhar como é que é. O menu e os comandos da Nikon são incompreensíveis para a maioria das pessoas porque a Canon é muito mais simples de usar. Então acho que a Nikon desprezou ao longo do tempo a importância da ergonomia, colocar comandos nos lugares certos, menus mais simplificados e mais bem elaborados. Então de alguma forma esses erros foram fazendo com que ela tivesse sucessivas perdas comerciais aí para a Canon, que foi ganhando mercado e vendendo mais do que a Nikon, tanto em câmeras como em lentes. Então, de alguma maneira, o buraco em que a Nikon se enfiou, ele começou a ser cavado há muitos anos, há 25, 30 anos mais ou menos, muito antes da fotografia digital, quando a Canon começou a bater na Nikon pelo sistema de autofoco. Depois, quando o mundo veio para o digital, a Nikon também teve problemas de se atrasar tecnologicamente na ergonomia dos seus equipamentos em alguns aspectos. E por fim, mais recentemente, ela se tornou uma empresa dependente de outras empresas, como a Sony e a Toshiba, que fornecem aí os sensores CMOS e outras partes da tecnologia embarcada dentro da câmera. Ela não estava mais tendo condições de desenvolver por conta própria sistemas competitivos. Então é um conjunto de coisas ao longo do tempo que levou a Nikon para a situação em que está. Só que agora, com esse anúncio de um foco mais dirigido para aquilo que eles sempre souberam fazer, que são câmeras e lentes, imagino que a Nikon finalmente esteja apontando para o lado certo nos seus esforços. Então esquece umas bobagens, aquela linha 1 de mirrorless é um negócio que ninguém no mercado acaba usando. Então mirrorless, olha lá o que a Sony e a Fuji estão fazendo e vai nesse sistema, ou seja, mirrorless que atendam a profissionais ou entusiastas. E na linha de DSLR, está na hora de atualizar a D810, está na hora de atualizar a D750, que são câmeras espetaculares, mas que o mercado está começando a enxergá-las como atrasado. Se a gente pega a D750 e coloca em confronto com uma 5D Mark IV, a briga vai ficar muito pesada para cima da D750. A D810 está perdendo muito mercado para a Sony A7R2, por exemplo. Então, de alguma maneira, a Nikon precisa mirar nesses concorrentes que são os de altíssimo desempenho e trabalhar para atingi-los. Eu acredito que a Nikon tenha condições de fazer isso, tem ótimas câmeras, tem algumas câmeras que são realmente muito boas. Se a gente pegar full frame de entrada, a D610 é muito mais interessante que a 6D da Canon. E o desempenho dela é mais consistente. Se a gente pegar várias linhas, a D500 da Nikon é uma câmera espetacular. Dos lançamentos recentes, a D500 é provavelmente a melhor câmera de sensor APS no mercado. Então, eu acredito que a Nikon tenha sim condições de se recuperar, desde que mantenha esse foco que eles anunciaram que vão seguir. Tá joia, pessoal? Esse era o meu comentário de hoje sobre a Nikon. Muita gente ficou inquieto aí com a situação da empresa. Ai, será que vai acabar? Não. Parece que eles estão agora acertando. É o centenário da empresa esse ano, né? Eles precisam acertar, senão vai ficar ruim. Tá joia? A gente se vê por aí. Dá uma chegada lá no meu site, no meu Instagram. Os links estão na descrição do vídeo. A gente se vê por aí, pessoal.